1 Pedro 4. Portanto, visto que Cristo sofreu em seu corpo, armem-se também vocês com a mesma atitude, porque quem sofre no corpo rompeu com o pecado. Como resultado, eles não vivem o resto de suas vidas terrenas para os maus desejos humanos, mas sim para a vontade de Deus. Pois vocês já passaram tempo suficiente no passado fazendo o que os pagãos escolhem fazer, vivendo em devassidão, luxúria, embriaguez, orgias, bebedeiras e idolatria detestável. Eles se surpreendem que vocês não se juntem a eles em sua vida desenfreada e selvagem, e os insultam. Mas eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por esta razão, o Evangelho foi pregado até mesmo para aqueles que agora estão mortos, para que pudessem ser julgados de acordo com os padrões humanos em relação ao corpo, mas vivessem de acordo com Deus em relação ao Espírito. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, estejam alertas e sóbrios para que possam orar. Acima de tudo, amem-se profundamente uns aos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Ofereçam hospitalidade uns aos outros, sem reclamar. Cada um de vocês deve usar o dom que recebeu para servir aos outros como fiéis administradores da graça de Deus em suas várias formas. Se alguém fala, deve fazê-lo como quem fala as próprias palavras de Deus. Se alguém serve, deve fazê-lo com a força que Deus provê, para que em todas as coisas Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Queridos amigos, não se surpreendam com a provação ardente que sobreveio a vocês para testá-los, como se algo estranho estivesse acontecendo com vocês. Mas alegrem-se na medida em que participam dos sofrimentos de Cristo, para que fiquem exultantes quando sua glória for revelada. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são abençoados, pois o Espírito de glória e de Deus repousa sobre vocês. Se vocês sofrem, não deve ser como assassino ou ladrão ou qualquer outro tipo de criminoso, ou mesmo como intrometido. No entanto, se vocês sofrem como cristãos, não se envergonhem, mas louvem a Deus por levarem esse nome. Pois é tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa conosco, qual será o resultado para aqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é difícil para os justos serem salvos, o que será dos ímpios e pecadores? Portanto, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar-se ao seu fiel Criador e continuar a fazer o bem. Hebreus 12 declara: portanto, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado tudo o que atrapalha e o pecado que facilmente nos enreda. Corramos com perseverança a corrida marcada para nós, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. Pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e sentou-se à direita do trono de Deus. Considerem aquele que suportou tal oposição dos pecadores, para que vocês não se cansem e percam o ânimo em sua luta contra o pecado. Vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar sangue. Vocês esqueceram completamente esta palavra de encorajamento que se dirige a vocês como um pai se dirige ao seu filho? Ela diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e não desanime quando ele o repreende, porque o Senhor disciplina aquele que ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Suportem as dificuldades como disciplina. Deus está tratando vocês como filhos. Pois que filhos não são disciplinados por seu pai? Se vocês não são disciplinados e todos passam por disciplina, então vocês não são legítimos, não são verdadeiros filhos e filhas. Além disso, todos nós tivemos pais humanos que nos disciplinaram, e nós os respeitamos por isso. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos e viver. Eles nos disciplinaram por um pouco de tempo como achavam melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, a fim de que possamos compartilhar de sua santidade. Nenhuma disciplina parece agradável no momento, mas dolorosa. Mais tarde, no entanto,
Ela produz uma colheita de justiça e paz para aqueles que foram treinados por ela. Portanto, fortaleçam os braços enfraquecidos e os joelhos trêmulos. Façam caminhos planos para os seus pés, para que o coxo não fique aleijado, mas antes seja curado. Façam todo o esforço para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique aquém da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote para causar problemas e contaminar muitos. Vejam que ninguém seja imoral sexualmente ou ímpio como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Depois, como vocês sabem, quando ele quis herdar essa bênção, foi rejeitado, embora tenha buscado a bênção com lágrimas. Ele não pôde mudar o que havia feito. Vocês não chegaram a uma montanha que pode ser tocada e que está queimando com fogo, a escuridão, trevas e tempestade, ao som de trombeta, ou a uma voz falando palavras que aqueles que a ouviram imploraram que nenhuma palavra adicional fosse dita a eles, porque não podiam suportar o que era ordenado. Se até mesmo um animal tocar a montanha, deve ser apedrejado até a morte. A visão era tão aterrorizante que Moisés disse: "Estou tremendo de medo." Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Vocês chegaram a milhares e milhares de anjos em assembleia alegre, a igreja dos primogênitos cujos nomes estão escritos no céu. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala uma palavra melhor do que o sangue de Abel. Cuidem para que não recusem aquele que fala. Se eles não escaparam quando recusaram aquele que os advertiu na terra, quanto menos nós se nos afastarmos daquele que nos adverte do céu. Naquele tempo sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu: mais uma vez abalarei não apenas a terra, mas também os céus. As palavras "mais uma vez" indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, para que o que não pode ser abalado permaneça. Portanto, uma vez que estamos recebendo um reino que não pode ser abalado, sejamos gratos, e assim adoremos a Deus de forma aceitável com reverência e temor, pois nosso Deus é um fogo consumidor. 2 Coríntios capítulo 4. Portanto, uma vez que por meio da misericórdia de Deus temos este ministério, não desanimamos. Pelo contrário, renunciamos aos caminhos secretos e vergonhosos. Não usamos engano, nem distorcemos a palavra de Deus. Ao contrário, ao expor a verdade claramente, recomendamos a nós mesmos a consciência de todos à vista de Deus. E mesmo que nosso evangelho esteja velado, está velado para aqueles que estão perecendo. O Deus desta era cegou as mentes dos incrédulos para que não possam ver a luz do evangelho que exibe a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois o que pregamos não é a nós mesmos, mas Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como seus servos por causa de Jesus. Pois Deus que disse que a luz brilhe das trevas, fez sua luz brilhar em nossos corações, para nos dar a luz do conhecimento da glória de Deus, exibida no rosto de Cristo. Mas temos este tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder supremo vem de Deus e não de nós. Somos pressionados de todos os lados, mas não esmagados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, derrubados, mas não destruídos. Sempre carregamos em nosso corpo a morte de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, estamos sempre sendo entregues à morte por causa de Jesus, para que sua vida também seja revelada em nosso corpo mortal. Então, a morte está operando em nós, mas a vida está operando em vocês. Está escrito: eu acreditei, portanto falei. Uma vez que temos esse mesmo espírito de fé, também acreditamos e, portanto, falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês a si mesmo.
Tudo isso é para o benefício de vocês, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça a ação de graças transbordar para a glória de Deus. Portanto, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos nos desgastando, interiormente estamos sendo renovados dia a dia, pois nossas aflições leves e momentâneas estão alcançando para nós uma glória eterna, que supera todas elas. Então fixamos nossos olhos não no que é visto, mas no que é invisível, pois o que é visto é temporário, mas o que é invisível é eterno. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Considerem pura alegria, meus irmãos e irmãs, sempre que enfrentarem provações de muitos tipos, porque vocês sabem que o teste de sua fé produz perseverança. Deixem que a perseverança complete sua obra, para que vocês sejam maduros e completos, não faltando nada. Se algum de vocês falta sabedoria, deve pedir a Deus, que dá generosamente a todos sem encontrar falhas, e será dado a você. Mas quando pedir, você deve acreditar e não duvidar, porque aquele que duvida é como uma onda do mar, soprada e agitada pelo vento. Essa pessoa não deve esperar receber nada do Senhor. Tal pessoa é indecisa e instável em tudo o que faz. Os crentes em circunstâncias humildes devem se orgulhar de sua posição elevada, mas os ricos devem se orgulhar de sua humilhação, pois passarão como uma flor selvagem. Pois o sol nasce com calor escaldante e murcha a planta. Sua flor cai e sua beleza é destruída. Da mesma forma, os ricos desaparecerão mesmo enquanto cuidam de seus negócios. Bem-aventurado é aquele que persevera sob provação, porque, tendo sido aprovado no teste, essa pessoa receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Quando tentado, ninguém deve dizer: Deus está me tentando, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, nem ele tenta ninguém. Mas cada pessoa é tentada quando é arrastada por seu próprio desejo maligno e seduzida. Então, depois que o desejo concebe, dá à luz o pecado, e o pecado, quando está plenamente desenvolvido, dá à luz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos e irmãs. Todo dom bom e perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes celestiais, que não muda como sombras móveis. Ele escolheu nos dar nascimento, através da palavra da verdade, para que pudéssemos ser uma espécie de primícias de tudo que ele criou. Meus queridos irmãos e irmãs, tomem nota disso. Todos devem ser rápidos para ouvir, lentos para falar e lentos para se irar, porque a ira humana não produz a justiça que Deus deseja. Portanto, livrem-se de toda a imundície moral e do mal que é tão prevalente, e aceitem humildemente a palavra plantada em vocês, que pode salvá-los. Não apenas ouçam a palavra e assim enganem a si mesmos. Façam o que ela diz. Qualquer um que ouve a palavra, mas não faz o que ela diz, é como alguém que olha seu rosto em um espelho e, depois de olhar para si mesmo, vai embora e imediatamente esquece como ele se parece. Mas quem olha atentamente para a lei perfeita que dá liberdade e continua nela, não esquecendo o que ouviu, mas fazendo-o, será abençoado no que fizer. Aqueles que se consideram religiosos e ainda assim não mantêm um controle firme sobre suas línguas, enganam a si mesmos, e sua religião é inútil. A religião que Deus nosso Pai aceita como pura e sem falhas é esta: cuidar de órfãos e viúvas em sua aflição e manter-se sem ser poluído pelo mundo.